Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Neto, né? Falando tudo sobre essa polêmica aí do Palmeiras que ganhou um pênalti aí no final do jogo aí e acabou vencendo o Sport, né? Um pênalti bastante complicado aí, polêmico. Vamos ver Neto aí rasgando o verbo sobre tudo isso. Então, galera, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Que os clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, eles têm um dinheiro que dá 200 vezes mais do que os times do Nordeste, até dos times do Sul, falar a verdade. Eu não sei o Internacional, o Grêmio investiu muito pouco. Mas quando um time sobe para a primeira divisão, como o Sport subiu, lutou para subir, teve dificuldades, quase não sobe. Quase teve dificuldade com o Novo Horizontino. Aí você joga o primeiro jogo, você consegue um empate muito importante diante do São Paulo, jogando no Morumbi. É Morumbis, diga-se de passagem. Nunca mandaram um bis para nós. Era 20 bis, agora é 16. Os caras tiraram 4 bis da caixa. Não é brincadeira, velho. Era 20 bis. Era 20, agora é 16. Quer dizer, se a gente tem 20 filhos, 20 irmãos, 20 família, 20 amantes, não dá, é só para 16. Então 4 tá fora. Voltando pro esporte, aí você joga em casa, você tem jogador expulso e você tem um pênalti vergonhoso. Um pênalti vergonhoso. Um pênalti vergonhoso. Qual é a ideia sua aí, Paulo Tarso, na Ilha do Retiro, que por sinal, terminando o jogo, a torcida vaiou e muito a arbitragem péssima. Quem que foi, Godoy? O Bruno, grande Bruno. Do Rio de Janeiro. Hoje foi. Foi? Não, veio pra mim? Não, é que hoje foi disputado. Quem conseguiu ser pior? Bruno Arleu, Rafael Klein, o Ramon Abad em Minas Gerais. É uma competição. Vamos lá. Vamos lá com o Paulo agora aí. Tudo bem, grande craque Neto, um abraço para você, boa noite para os amigos do apito final nesse momento. De fato, uma frustração para os pernambucanos rubro-negros, porque o Sport teve uma atuação elogiada contra o forte Palmeiras, o Palmeiras que entrou em campo com um time mesclado, com tantas competições pela frente, viagem para o Peru, o retorno para São Paulo, a viagem para o Recife, o jogo contra o Sport. Quarta tem novamente Libertadores da América em casa contra o Cerro Porteño. Então, o planejamento do técnico Abel Ferreira sempre pensando na recuperação dos atletas, tendo um time mais inteiro fisicamente. E o Palmeiras não entrou em campo com a sua força máxima. Titulares foram acionados, né? 5 no segundo tempo. Estevão, o próprio Aníbal entraram no segundo tempo. Mas há uma reclamação, principalmente do pênalti marcado em cima do Veiga na reta final de partida, cometido pelo lateral direito Matheus Alexandre, ex-Cuiabá. O Matheus que foi acionado no primeiro tempo, na vaga do Hereda, que machucou. O Hereda vinha fazendo um bom jogo, lateral direito contratado junto ao CRB, e veio essa frustração para os pernambucanos. Há um protesto contra a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, o VAR não foi nem acionado no lance, e o Sport amarga essa derrota em casa. Público de 26 mil torcedores aqui no Recife, uma tarde e noite chuvosa na capital pernambucana, mas o torcedor do Sport reconheceu o desempenho da equipe e aplaudiu no apito final. Então, o Sport perdeu a primeira na competição, havia empatado no Morumbi contra o São Paulo, agora perde para o Palmeiras e agora é se preparar para o jogo contra o Vasco, marcado para o próximo sábado em São Januário. Para o Palmeiras é uma semana muito mais puxada, porque a equipe volta a campo na quarta no Allianz Parque, diante do Cerro Porteño. Palmeiras, grupo G da Copa Libertadores da América. O Palmeiras que venceu no Peru o Sporting Cristal, venceu no Recife, agora tem esse confronto contra os paraguaios e no sábado clássico contra a equipe do Corinthians em Barueri. Sobre o jogo, o Palmeiras fez 1-0, o gol do Flaco, cobrando o pênalti, que ele mesmo sofreu, cometido pelo zagueiro do Sport, o Chico. O Barleta, que você, Neto, conhece tão bem pela passagem no Corinthians, empatou para o Sport. No segundo tempo, Veiga sofreu o pênalti convertido pelo Piquerez, portanto, 2-1.
para a equipe do técnico Abel Ferreira. Aliás, confronto de portugueses aqui no Recife, né? O Pepa, técnico do Sport, o Abel, técnico da equipe do Palestra, Neto. Vamos lá, Paulo, fica com a gente aí. Godoy, eu quero que você olhe ali. Você é o expert em relação à arbitragem. Você foi um dos maiores árbitros que eu joguei, né? E um dos árbitros que era... Como que o cara falou que você era unha de cavalo? Unha de cavalo. Unha de cavalo. Porque você não estava no esquema. Porque você dificilmente ia favorecer um ou outro. Você podia errar. Você podia ter convicções, tá tudo, mas no campo. E por isso que você é unha de cavalo. Eu queria que você falasse dos dois lances. Do primeiro e do segundo. É isso que vai mostrar aqui? Esse é o primeiro? Sim. Esse é o primeiro lance. É. Esse é o primeiro Esse lance. É o primeiro lance. Em relação ao pênalti. Dá a impressão que o Chico puxa, né? O Flaco, nessa posição ali, ó, faz o abraço e o Flaco cai. Fazendo o movimento do Flaco, é um movimento que complementa a ação do defensor. Se puxou, o Flaco caiu para trás, portanto, ajudou. Pode fazer uma pergunta? Pode. Essa é ele abraçando assim, que todo mundo se abraça. Sim. A gente se abraça no Natal, mas todo mundo se odeia. A gente se abraça no Ano Novo, a gente quer ir embora o mais rápido possível. A gente é convidado para aniversário de família, de amigo, a gente abraça e vaza. Esse abraço foi um abraço para fazer a falta, no seu entendimento? Sim, é desnecessária a ação do defensor, mas caracterizou. Tá. E tanto é que o pessoal do esporte não está nem reclamando tanto desse pênalti, reclama muito mais do segundo pênalti e não desse daí. Para você foi, então? Esse aí ficou caracterizado. Marília, para você? Olha, Neto, na velocidade normal do lance eu não achei pênalti. Você olhando em câmera lenta, carinho é agressão. De fato, tem um abraço. Agora, se ele é o suficiente para o Flaco cair, eu não tenho certeza disso, que a ação é suficiente. Mas na hora, de fato, eles reclamaram, não tanto como no segundo, mas reclamaram bastante desse pênalti. Quando o Palmeiras tem esse pênalti a seu favor, o Sport era melhor. E o Palmeiras faz 1-0 na primeira finalização. Vamos lá, Quesada. O Chico segura o jogador do Palmeiras, o Flaco. Eu não sei se foi suficiente para todo esse teatro do Flaco, mas eu marcaria. Esse pênalti eu marcaria. Não, é marcável. Vamos lá, o Godoy falando, para mim, é suficiente. Vamos colocar agora o segundo. Para você que está com a gente no apito final, eu quero ver, tá tendo a coletiva lá do Abel Ferreira, eu queria que alguém perguntasse para ele, algum repórter, fosse macho. Meu irmão... Ele terminou o jogo e foi cumprimentar a arbitragem. Verdade. Nossa, a arbitragem. Hoje foi que legal, né? Sinal que ele entendeu que o árbitro acertou em tudo. Eu duvido que ele tenha falado pro árbitro: obrigado por você ter nos ajudado interpretando o lance de falta a nosso favor. E tá aí, Godoy, queria que você analisasse o lance do Rafael Veiga. O jogador do esporte toca na bola. Tocou na bola e não tinha como ele tirar o pé. Ele vai para a disputa e toca na bola. Toca na bola e o jogador do Palmeiras, o Rafael Veiga, vai lá e ele provoca o contato físico ao bater a perna dele na perna do adversário. Posso te perguntar uma coisa? Fique à vontade, craque Neto. Presta atenção aonde está o árbitro. Tem um jogador que tira a visão dele, ó. Você vai ver o árbitro agora. Abre tudo. Pode deixar rodar. Deixa rodar. Ó. Sim, você acha que ele estava numa posição adequada para ele ser tão firme nesse lance? Aquele menino ali, se não me engano, é o do Lobato, né? O que entrou, o que está na frente, pode estar no caminho dele. Vai soltando devagar aí. No caminho da visão, no ângulo de visão dele, no raio de visão. Vê só, Godoy, não perca seu raciocínio, me perdoe. Fique à vontade. Eu não estou vendo ele aí, ninguém está vendo da televisão. Certo. Mas o rapaz que está chegando, ele encobre, no meu entendimento, essa visão tão forte dele de dar o pênalti. Então, ele pode ter deixado de ver o toque na bola e ver só o contato das pernas, né? Então, bom, marcou o pênalti. Os jogadores do esporte, pela reação, a reação é daquela, não foi. O que ele faz? Calma que eu vou consultar o VAR. E acaba recebendo a informação do VAR e pela reação dele, do Bruno Arleu, com a cabeça... Quem que estava no VAR? Rodrigo Sá. Rodrigo de Sá. O Sá... Pra mim ele deu pênalti, o Rodrigo de Sá. Não, o Sá. Rodrigo de Sá, do Rio de Janeiro também, que era árbitro até há pouco tempo. Árbitro atuante, passou a ser árbitro do VAR. O Bruno Arleu concorda, que recebe a informação que
pelo VAR, caracterizou-se a falta. É onde eu falo que o árbitro do campo tem que ir no VAR. Ele é árbitro do campo. Por quê? Porque ele viu só o toque na perna. Ele não viu o toque na bola. Sabe por que ele não viu? Porque ele estava encobrido, Então, ele estava com a visão encoberta. Vai ele, árbitro do campo, o Bruno Arleu, vai ele no VAR ver a imagem do lance completo e vai perceber que, o zagueiro tocou na bola. Tocou na bola e não tinha como tirar o pé. Toca na bola e depois o Rafael Veiga provoca o choque. E aí eu queria que você explicasse. Ele tocando na bola, não tem como ele tirar o pé. Agora, se ele desse um puta pé depois de tocar na bola, aí tudo bem. Ele foi para disputa da bola na bola. E um pouco antes disso daí, o goleiro Kaique França vai repor a bola e chuta no pé do Flaco Lopes. E vai para disputa com o Flaco Lopes. Verdade. E toca na bola e depois derruba o Flaco Lopes. Verdade. Então teria que, pela linha de raciocínio das jogadas, teria que marcar o pênalti do goleiro. E não pode marcar. Não pode. Por quê? Porque o goleiro foi lá e tocou, tirou a bola. E houve o contato físico, como nessa jogada. O zagueiro toca na bola e depois tem um contato físico de perna com perna. Não poderia ter marcado o pênalti. Não deveria ter marcado o pênalti. Parabéns, Godoy. Como marcou, deveria ter corrigido a marcação através da tecnologia e não ficar ouvindo a informação do árbitro do VAR. O árbitro do VAR só está vendo através da tecnologia, não viu o lance no campo, a visão de campo, a interpretação do campo, que é o que eu questiono sempre. Só o árbitro do campo viu o lance na visão real, sem tecnologia, e depois se ampara na tecnologia para confirmar ou corrigir a interpretação equivocada. Ô Neto, o Godoy está sendo bem didático nas suas questões, Então, vamos lá. O Matheus Fernandes, que está no lance, né? Ele estica a perna no movimento de ter tocado na bola. Mas ele tocou na bola. Então, ele toca na bola, aí o movimento não poderia ser outro. Ele toca na bola, estica o pé direito e há o contato com o jogador. Se não houvesse o contato do jogador com a bola, aí seria pênalti, certo? Sim, se não toca na bola. Ele foi disputar a bola. Porque a intenção dele foi disputar a bola, pegar a bola. E jogou a bola. É isso. Ele foi disputar a bola e jogou a bola. Tanto é que dá para ver nitidamente que ele toca a bola com a perna esquerda, a bola bate no pé do Rafael Veiga, aí o Rafael Veiga cai, ó, bateu, tocou a bola, bateu na direita, aí ele deixa a perna esquerda, malandramente, faria o mesmo eu, jogando ali. E aí caiu, pênalti, e o árbitro, mal posicionado, péssimo árbitro, o Daronco, no jogo do Corinthians, o Daronco, vou falar uma coisa pra você, você tem que parar de apitar, você não é mais árbitro, você não aguenta correr, você é o pior árbitro do futebol brasileiro hoje. Pior, a gente vai falar de você daqui a pouco. Marília Ruiz. Acho que tem muito pouco a acrescentar, não foi nada, não foi nada. Você percebe que nessa marcação, diferentemente da primeira, em que ele é muito contundente na marcação do pênalti no Flaco Lopes, dessa vez, a rodinha que é feita em volta dele, ele pela leitura labial, ele fala para os jogadores, eles vão checar. Ele não tem certeza. Da outra vez, ele não dá papo para os jogadores. Nessa segunda vez, ele dá. Eu acho, Neto, a gente comprou a ideia do VAR como o exterminador de injustiças. Um super-herói que ia resolver a arbitragem do Brasil. Nós estamos no ano 6 do VAR no Brasil e ele só piora. O protocolo muda, as orientações mudam, a chefia de arbitragem muda. Os profissionais são piores ainda. Os profissionais são piores. Você citou a revista Piauí, eu recomendo que todo mundo leia. Um dos pedaços da matéria da revista Piauí é sobre o sucateamento da comissão de arbitragem. Antes, havia um presidente da comissão de arbitragem. Até o ano passado era o CNM. Agora, nem isso tem. Tem um colegiado de 7, cujo coordenador é o Rodrigo Sintra, mas ele é o coordenador, e tem observadores externos, entre eles o Néstor Pitana, o Sandro Meirahit, quer dizer, ninguém mais é o dono do negócio, ninguém mais é o dono da lojinha. Todo mundo coordena essa jossa. É uma jossa. Na hora de baixar o cacete é no Rodrigo Sintra. Mas, não, é no Rodrigo Sintra. Sim, ele é o coordenador. Ele é o coordenador. Sim. Se ele tem os subordinados incompetentes,
É ele que é o responsável. É ele o Citra, é ele que é o responsável. É ele que bota o Daronco, é ele que fez agora aí com o pé na bolsa. Tá de brincadeira, cara. Craque, não adianta mudar o comando. É igual você trocar o técnico do time e os jogadores serem limitados. Nós temos uma safra limitada. Nós temos uma safra de árbitros limitadas. É tão limitada essa safra que nem com a tecnologia eles conseguem acertar. Só piora. A tecnologia, como é que eu no sofá, você de casa aí, no bar, no boteco, tomando, como que você vendo na televisão, vê e opina que não foi e acerta. E o cara no campo, o raio do cara no campo e o outro na cabine, não consegue ver aquilo que você tá vendo no bar, na tua casa, no raio que eu parta. Pô, como é que o cara... Você tem toda a razão. O cara errou ou acertou, teve dúvida, vai lá, pô, vai lá e olha, caramba, olha a imagem. É igual você confundir a mulher ou o homem, pô. É minha namorada, não é, meu namorado, não é. Pô, vai lá e olha aí a fotografia. Tem gente que não consegue ver isso aí. Eita, mas... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que Neto ficou bastante revoltado aí, né? Na verdade, não só Neto, mas todos os comentaristas aí rasgaram o verbo aí, expôs tudo ao vivo aí sobre esses pênaltis polêmicos aí. E o último foi uma descaração, né? Dá pra ver aí nitidamente aí que não foi pênalti nada disso, né? O cara ali tocou na bola, né? E depois não tem como ele arrancar o pé ali. O pé tá posicionado porque ele tirou a bola, né? E depois Veiga deixou o corpo e acabou derrubando o jogador aí do Sport. E aí prejudicou o time aí, né? Jogou em casa e acabou perdendo esse jogo e tá bastante revoltado com esse resultado, né? E Abel ficou caladinho, não falou nada sobre esse lance, ainda foi cumprimentar o juiz na partida, né? Quando é a favor dele, tudo bem. Quando prejudica ele, aí ele fica revoltado, diz que perdeu por causa daquilo, né? Então, dá pra ver aí incoerência aí no discurso de Abel. Mas Neto não deixou passar batido não, né? Ele expôs tudo ao vivo aí, rasgou o verbo sobre esse lance polêmico, porque aí poderia ter saído um empate aí com o Sport, né? E assim o Palmeiras não teria conquistado aí esses 3 pontos aí e estaria só com 2 pontos aí na tabela do Brasileirão. Então, galera, o que vocês acharam? Comenta sua opinião também, é muito importante para nós aqui. Dê sua opinião aqui nesse vídeo, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.